Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É uma segunda-feira, 14 de agosto de 2023, um dia após aquelas festividades que todos devem ter celebrado, do Dia dos Pais, pais vivos ou pais mortos, mas todos eles com certeza foram homenageados por todos nós. Mas hoje, novo início de semana, e nós estamos aqui da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí e, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. A temperatura, 14 graus e está caindo. Temos dia ensolarado, de verão durante o dia e à noite, noite de inverno, muito frio. Com certeza essa noite promete também bastante frio. Mas nós estamos aqui. Claro que aproveitamos, estamos num ambiente climatizado. E, como sempre, aguardando vocês. Esse estúdio do Preâmbulo. Lá no estúdio 1, interajo com vocês. No estúdio 2, a nossa sinopse, cada vez mais recheada de informações. Mas eu peço que vocês, além de estarem conosco, curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. E além das informações que vocês recebem, também tragam a nós algumas informações ou algo que venha a somar no nosso programa, como se faz numa roda de amigo, porque a pauta principal é uma conversa entre amigos, é o que é o caso dos nossos espectadores. E é por isso que eu peço que vocês divulguem o nosso link para o maior número de pessoas possível. Para os seus inimigos, para os seus amigos, todos têm vez. Aqui, mulheres, crianças, adultos e até idosos que são colocados numa classe diferente. Mas na nossa sinopse nós teremos muita informação. Primeiro, falando de dupla Grenal, que inevitavelmente falaremos no decorrer do nosso programa. O Inter derrotado, embora tenha jogado uma excelente partida, mas foi derrotado lá no Rio e pegando o líder, Botafogo, que está bem embalado, basta dizer que ele disparou na tabela. Os outros estão todos embolados, mas o Grêmio na vice-liderança. E ontem a vitória mais consagrada ainda, embora não tenha mostrado um grande futebol, mas venceu em 2-1 ao Fluminense. E agora, Copa do Brasil contra o Flamengo, lá na quarta-feira. E será durante a nossa live. Mas é um assunto a ser tratado mais adiante. Isso é o que interessa. Guerra Rússia e Ucrânia continua acirrada. Inclusive, agora, bombardeios russos já estão preocupando pelo menos 3 países que estão ali bem próximo e são aliados da OTAN. O risco é muito grande para que possa se expandir para a possibilidade de uma guerra mundial. A nossa preocupação tem fundamento e todos nós devemos estar preocupados. Mas também aqui no Brasil, hoje à tarde, lá em Feira de Santana, um homem abriu fogo contra um restaurante, matou 3 pessoas e feriu 5. Segundo testemunhas, seria um homem de dentro de um veículo e um único atirador. É a violência que está tomando conta da nossa sociedade, o que é lamentável. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou hoje, com muito prazer, a demissão de 3 policiais rodoviários federais, os PRFs, envolvidos na morte daquele Genivaldo Santos, aquele homem que foi morto, foi lá no Sergipe, colocado dentro da viatura e colocado gás, e ele veio a falecer. Então, já foram demitidos pelo decreto assinado pelo ministro da Justiça, que fez aquele alarde. Os policiais, mas não diz que o homem tentou agredir, embora que fosse simplesmente uma infração de trânsito, mas ele reagiu à prisão, estava sem capacete e não aceitou que fosse notificado pelos policiais rodoviários federais. Mas é assim. Agora a polícia ele é marginal, inverteu, e os marginais são vítimas da sociedade. Mas como cada povo tem a lei que merece, essa é a lei que nós temos,
e infelizmente é assim que nós temos que ir levando a vida. Ali na Argentina, o efeito Milei, que é dito nas primárias já venceu, é o Javier Milei. Nas primárias ele já venceu e ele é de ultradireita. E inclusive ele está sendo apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e é um admirador da política do presidente Jair Bolsonaro e também de Donald Trump. E a Argentina disparou o Banco Central as taxas básicas de juros para 118%. Vai ser muito difícil que um outro presidente consiga tirar na lama já que se encontra a Argentina, uma vez que a inflação é altíssima, os móveis lá estão bem baratos, mas é que tem pessoas do mundo todo que têm algum capital que estão comprando imóveis na Argentina, inclusive lá em Buenos Aires, que é a capital. Também aquela história dos joias do presidente Bolsonaro, o nome do advogado dele está no recibo da recompra do Rolex, mas tem uma explicação lógica de um projeto assinado lá no tempo do presidente do Michel Temer. E isso não teria nada a ver com a venda ou não de pedras e joias do presidente Jair Bolsonaro, que são personalíssimas. Isso diz um projeto, ele faria o que quisesse. Mas eles estão fazendo agora, já o relator disse que vai investigar também os presentes ganhados lá pelo presidente Lula. Ele diz que ganhou, inclusive, uma poltrona da África, um trono, e que levou não sei quantos containers de presentes. Mas eu acredito que esses não eram personalíssimos. Se houvesse uma investigação séria e idônea, nós concordamos com certeza. O presidente Lula embarcou, como sempre viaja para o exterior, embora agora seja um país vizinho, mas é o exterior, e os gastos públicos são aquelas comitivas que ele leva, com certeza, daqui a um pouco deve sair a estatística dos milhões gastos. Mas ele embarcou hoje e vai participar da posse do presidente Santiago Peña, amanhã no Paraguai, embora que ele seja um de direita, independente e diferente da ideologia esquerdista do presidente Lula. Na área da saúde, casos de Covid-19 aumentam 80% no mundo. As mortes têm uma queda de 57%, mas ainda preocupa, porque agora essas variantes não são tão letais como anteriores, tipo a Delta, né? Mas os casos estão aumentando e poderemos ter novamente uma epidemia. Também algo estranho que a população brasileira está envelhecendo e nas próximas gerações começará a encolher, porque a população mais velha não reproduz e então com certeza deve encolher a nossa população. Os bancos também indicam que podem aceitar a extinção do rotativo do cartão de crédito. É aquela bola de neve em que as pessoas pagam tão somente os juros e não a dívida, e a dívida cada vez cresce mais. É uma política que, segundo recomendação do presidente do Banco Central, deveria terminar e os bancos estão concordando com isso. O governador de Roraima tem um mandado cassado por distribuição de cestas básicas lá no período eleitoral. O presidente Lula, dizendo que a preservação da Amazônia, e ele volta a cobrar dos países ricos e fala que é um pagamento de dívida com o planeta. Mas ele disse que a Amazônia não é nossa, é do mundo. E com isso tenta angariar cada vez mais fundos. Mas muitas falcatruas existem com as ONGs da Amazônia. Mas vamos ver, tem uma investigação, uma CPI em cima dessa aí, das ONGs. Tomara que surta algum efeito. Empregos com carteira assinada aumentaram aqui no Rio Grande do Sul no primeiro semestre.
Segurança Digital diz que quase a metade dos gaúchos saberia se seus dados fossem acessados sem autorização. Eu acho difícil. Pouca gente manipula bem essa questão da internet. Concursos públicos têm mais de 300 vagas e será aberto em Sapucaia do Sul. Quem tem interesse que se ligue, veja nos editais que estão na internet. A Receita Estadual Gaúcha busca recuperar quase 6 milhões com autorregularização de operações excluídas de substituição tributária. Também foi aberto o mercado e levou carne suína gaúcha, para a República Dominicana. Mais um mercado que se abre, carne suína, que estamos aqui, o Rio Grande do Sul está vendendo para a República Dominicana. E segundo dizem, será um excelente cliente ou comprador. O líder norte-coreano, ele ordena o aumento da produção de mísseis antes de exercícios da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes vota por tornar mais 70 réus por atos antidemocráticos. Ainda são aqueles atos lá de 8 de janeiro. Lá na sexta-feira, na Serra Sede, esse lugar foi na Grande Vitória, 2 homens a cavalo apavoraram o pessoal em via pública, andando para um lado e para outro, inclusive um com uma metralhadora, e deu vários tiros, mais de 20 tiros, inclusive acertando em carros. Por sorte, ninguém foi ferido. Isso foi lá na sexta-feira passada. A CPI da MST está descobrindo falcatruas horríveis cometida pela esquerda ou por aqueles que controlam o movimento do MST. A nova política da Petrobras já está fazendo faltar diesel, o que preocupa muito na nossa via rodoviária, que é a malha rodoviária, que é o que carrega a nossa economia, alimentos, tudo que é coisa, materiais, tudo isso, e por causa da nova política, é na quebra da PPI. Depois vocês vão saber em números lá adiante. No futebol, o nosso craque Neymar deu um balão no Barcelona, que ele iria sair do PSG, e isso estava certo. Mas poderia ir para o Barcelona, segundo o noticiário. Mas agora ele deve firmar contrato com Al Hilal, lá da Arábia Saudita, e vai ganhar a bagatela de R$1.200.000 por dia. É um novo contrato, mas ele é um grande craque, e a Arábia Saudita, que tem dinheiro aos montes, está montando um dos maiores craques do mundo lá, está fazendo um celeiro. Logo será também um bom futebol lá na Arábia Saudita, que ainda não tem grande destaque. Também em Torres, hoje, foi encontrado um laboratório para fabricar drogas, aquelas balinhas tradicionais para festas raves. Encontraram mais de 8.000 pacotes prontos para a entrega. Isso foi lá em Torres, nosso litoral norte. Em Canoas, também nesse final de semana, foi encontrado ali na Avenida Berto Sírio, foi de sábado para domingo, uma mulher de aproximadamente 30 anos, com tiro na cabeça, morta, com tiro na cabeça e jogada num valão. Foi em Canoas, ela ainda não foi identificada, tinha várias tatuagens, e eles pedem que quem o conhecesse que mantenha contato com a polícia. Claro que o IGP vai conseguir a sua identificação, mas quanto antes, melhor. Por enquanto não se sabe nada se foi um homicídio ou um feminicídio. Também no final, o
Em Bento Gonçalves, 11 quilos de cocaína foi encontrada com um homem num veículo Jeep. Ele foi preso, mas foi pela brigada, a Força Tática da Brigada Militar. Então, na área da polícia está recheado de informações. Também aquele marginal líder de facção, Marizan de Freitas. Ele havia sido preso com muita dificuldade pela Delegacia de Capturas, que fez uma boa investigação. Foi num restaurante lá em São Paulo, porque ele havia sido posto em liberdade, inclusive sem tornozeleira, para tratamento de uma doença que poderia pegar infecção. Mas agora, depois de todo esse trabalho, novamente, um juiz do Supremo Tribunal de Justiça determinou que ele fosse para tratamento prisão domiciliar. Depois de todo um aparato policial, novamente foi colocado em liberdade nas ruas, diz que porque a defesa alega que ele não tem condições de ficar no presídio, que poderá sofrer uma contaminação. Mas esse juiz é o mesmo que concedeu liberdade e até para o André do Rep, e também liberou um helicóptero e uma lancha dele ou seus bens. Também São Sebastião do Caí, 130 quilos de drogas, cocaína rosa, que é de alto teor, que além de causar aquela euforia, também causa outros tipos de transtorno no organismo. Mais pura ainda, e estava debaixo de um chiqueiro, bem acondicionados em tonéis, e também num outro piso de laje. E aí, além de ter encontrado algum tipo de droga que a polícia ainda não conhece, foi passado para o IGP. 2 homens foram presos nesse caso. O presidente do INSS vai pagar bônus de até 10 mil a servidores para acelerar as análises dos casos. O governo federal também repassa mais de 15 milhões para a educação infantil no Brasil. Morreu aos 84 anos Inês Maria. Ela é mãe de Aécio Neves e também filha de Tancredo Neves. A Polícia Federal diz que Mauro Cid foi alertado sobre a lei que proíbe a venda de presentes recebidos por Bolsonaro. Ainda é aquele caso que eles dizem que o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, havia vendido bens recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. No Brasil, quase 500 crianças por dia são registradas ainda sem o nome do pai na certidão de nascimento. Lá no Equador, o partido daquele candidato assassinado está escolhendo um substituto para concorrer à presidência. A CPI dos atos extremistas recebe novos vídeos da invasão do Senado em 8 de janeiro. Claro que não é aquelas que o Flávio Dino está cedendo à CPMI, né? De 30 a 50 câmeras, ele cedeu somente imagem de 2 câmeras. Esperamos que logo ele ceda todas as imagens das câmeras lá do Tribunal de Justiça, né? Também o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o pedido de investigação feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de um suposto e indevido meios de comunicação pelo Lula no período eleitoral. Foi rejeitado, mas tudo que pedirem, principalmente pedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, será negado. Tribunal Superior Eleitoral, os senhores sabem como é que é o julgamento deles, né? A Polícia Federal também pede a quebra do sigilo fiscal e bancário da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Com certeza
eles terão Adélio Bispo e de outros celulares, estes sim, esses dificílimo e não vão conseguir de maneira alguma. O ministro Alexandre de Moraes também, ele autoriza o acesso a dados de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. É o ministro Alexandre de Moraes, né? Mas é com todas essas notícias e mais outras que virão na nossa sinopse que nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos lá, Estúdio 1, Estúdio 2, que os nossos amigos já estão interagindo conosco. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Boa noite, amigos. Agora sim estamos ao vivo. Que alegria, que felicidade estar com vocês e principalmente nesta segunda-feira muito fria. Embora a temperatura diga que está 16 graus aqui na nossa região, inclusive o pessoal está dizendo a temperatura dos seus lugares aí, nós estamos acompanhando. Mas agora sim, estamos aqui para ser contente pós Dia dos Pais. Até o Sanguinedes, que o Chadeco lá do Dedo de Dama, disse que estaria conosco, mas não apareceu aí. Não sei o que está vendo aí, né? Mas ele deve vir aí. E nós vamos dar uma boa noite aqui. Até o Thatcher, ele diz assim, ó, é um nome diferente, mas é o filho do casal 20 do Henrique e da Janeides, que eu fico bem de azul. Mas aquela ali é da nossa emissora. Agora eu tô aqui de preto, né? Até de luto por causa do Inter ontem. Mas assim é o Estúdio 2. Agora vamos lá no Estúdio 1. Agora sim estou falando e agora vou responder para todos vocês. Agora estamos aqui no Estúdio 1. Sempre a qualidade, sempre imagem boa, som bom, tudo de bom. E para os primeiros a entrarem conosco, claro que lá no início da nossa transmissão, que são as 21 horas. Mas depois do nosso preâmbulo, agora nós estamos aqui para interagir com vocês, falando o que vocês disserem a nós. Caso vocês não sejam respondidos, repitam. Sempre digo, aí passa para frente da grade e a gente se liga mais. Nós podemos, em hipótese alguma, queremos deixar de responder
a qualquer um dos nossos amigos. Já que o programa tem uma finalidade principal, que é a conversa entre amigos, então ficar sem resposta é muito ruim. Nós ficamos sem jeito e não podemos cometer essa gafe. Então eu digo sempre que a quantidade de espectadores que nós temos ainda se torna uma coisa boa, porque assim a gente consegue responder a todos. Se tivesse tipo aquele pessoal que, embora tenha um aparato de apoio, aquelas lives profissionais, as pessoas vão colocando ali e não recebem resposta. E aqui o ideal é que nós conseguimos responder e falar com vocês. Então eu estou dando boa noite para aquele casal 20 gremistas que são, toda a família é gremista lá. Até o Thatcher, até o filho deles, tudo é gremista. Lá não tem colorado. Diferente da minha casa, aqui todos são colorados. Então o Capitão Henrique e a Janei, casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre, estão conosco e começaram. Depois o nosso amigo, que é a primeira vez que ele entra na live do Pauta Livre. Ele entrou anteriormente lá na live do Giro da Várzea, que é o Vanderlei Barraquini, nosso amigo, dando boa noite e só alegrias. E ele, depois eu perguntei como é que está, de onde estás falando, porque às vezes a gente conhece lá de Viamão, mas não, nem sempre a pessoa era de lá, mas ele assim, boa noite, aqui em Viamão está bastante frio. Então, boa noite e obrigado por estar conosco aí, Vanderlei, mais um amigo que participa da nossa live, isso é muito bom. O Thatcher, lá naquela hora, ele disse, boa noite, Batman, essa se dirige a mim, né? E o Henrique disse assim, ó, a vitória foi muito boa, mas quarta será difícil. Uma aguinha. Sem logo, branquinho, não temos patrocinadores, mas não tem problema, a qualidade da nossa emissora não interfere em nada. A qualidade maior está em vocês. Aí o Thatcher disse assim, e eu tô dando boa noite também, eu e a Bibiana estamos na audiência e também é espectador, é ouvindo e enxergando. Nós somos Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, com muita qualidade e assim é bom. Muito obrigado e boa noite para vocês dois. Então a família toda reunida aí, Janei, Henrique, Bibiana, e ela vai nos encontrar novamente lá no sábado, que participa junto com os casal de avós, estará conosco lá na Grelhados, que é o encontro da turma CFSC 1972. Estarei aguardando e se prepare. Lá também tem gravações, fotografia, tudo isso para que nós coloquemos sempre ali no Facebook e também as gravações no YouTube, como é tradicional do nosso programa, sempre pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. O meu irmão, o Coronel Severo, hoje está devagar, será que é por causa do frio? Só nos disse assim, boa noite, um bom programa, e Cefini. Mais nada, isso aí, eu dei uma boa noite para ele ali, e o que é que vai fazer? Mas expõe mais alguma coisa, não é possível só dar uma cutucadinha. Eu peço que vocês não economizem palavras, não economizem letras. Nós estamos aqui para fazer o nosso programa 21 horas e 31 minutos e nós temos programa até às 22 horas. Tem tempo tranquilo para falar o que quiser. O Jorge Antônio, ou gosta de ser chamado também Jorge Chiborski nas redes sociais, nosso emissário lá dos Guerreiros Martinica de Viamão, deu primeiro aquela cutucadinha. E a Janei nos deu aquela informação que a sua neta, a Bibiana, estará conosco lá no almoço da turma 72, que será lá no sábado 19, e eu também estarei lá. Agora sim, este é Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, também gremista ferrenho. O Alberino Nascimento Cardoso diz assim, boa noite, amigo Severo. Acho que o teu time, ele se refere ao Inter. O teu time é bipolar, não sabe como vai ser o próximo jogo, se vai ganhar ou perder. Cuidado, do jeito que está, vão para a segundana. Não, o Inter está aí, está todo o pessoal embolado, mas o Inter está em 12º. Bastava uma vitória e ele ia lá para 4º, 5º lugar, não está tão desesperador assim. Não, vem com essa. E o Jorge Antônio diz assim, boa noite a todos. Começa a grande final em 2 jogos.
agora no próximo sábado, dia 19, Martinica e Jari. Será lá no campo do Martinica, em Viamão. É a final da categoria Master 60 pela Liga Viamonense de Futebol. E nós estamos sempre atentos e cobrindo em artes, e ao que nós colocamos lá na página dos Coroas de Canoas do Facebook e também na página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. E as nossas informações daquela competição são sempre graças ao nosso emissário, que é o Jorge Antônio, e também ao Davis, a quem nós agradecemos e muito. O Alberi voltou dizendo assim: muito azar nosso, o Palmeiras conseguiu fazer um gol no último minuto contra o Cruzeiro. Poderíamos estar na vice-liderança. O Grêmio poderia estar. E eu citei também, ao apagar da luz no desconto, também o Flamengo conseguiu fazer um gol e a situação dele não está nada boa. E o Pedro, que está sendo desprezado pela equipe, foi quem fez aquele gol salvador do Flamengo. Alexandre Marques, esse sim, expresso da Várzea, zona norte de Porto Alegre, uma região não ali onde mora o Henrique, onde mora o Zé Sanguiné, mas também zona norte de Porto Alegre, a capital do nosso Rio Grande do Sul. É o Alexandre Marques, expert na área do esporte, expresso da Várzea, diz assim: boa noite, Severo. Final de semana com vitória do Grêmio sobre o Fluminense. E o Juventude sobre o Guarani. Esse a gente quase não acompanha, mas é bom que nós temos o expert na área do esporte que nos mantém muito informado. Então esse eu vou reprisar e vou repetir. O Juventude venceu ao Guarani fora de casa e também, lamentável, para mim, para ele que é colorado e para outros que estão aí, o meu irmão, Coronel Severo, quem não se manifesta, quase o Betão lá de Marisul, somos colorados, aí o Zé Sanguiné, o Lauri é gremista, esse aí quase não se manifesta, mas é gremista. Então ele disse assim: a derrota do Inter sobre o Botafogo no Rio de Janeiro jogou muito bem, espetacularmente bem, fez um primeiro tempo excepcional e depois vacilou em 2 minutos, decidiu a partida, e assim é o futebol, é uma caixinha de surpresa, daí degringolou e o Inter tomou mais um que foi em consequência de como se apresentou o jogo. É lamentável realmente. O Lauri, esse sim, o Lauri Nunes Pitt, lá de Nova Santa Rita, antes lá olha, agora me faltou na memória, não é possível, do Rude Bar de Bom Retiro do Sul, e agora vai jogar no Gauchão pelo Caju, que terá a primeira partida no domingo, dia 20. E ele está nos avisando e alertando para que a gente divulgue também aqui na nossa live. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo, um abraço a todos os amigos telespectadores, e um clique e o like um clique no nossa plataforma e aquele like positivo do programa Pauta Livre. E como eu peço a vocês, além de dar esse like e tudo aqui, depois teçam comentários também na plataforma do YouTube. Não é possível que a nossa plataforma fique sem qualquer comentário. O nosso amigo Almeida sempre tece comentários ali, até disse que vai participar conosco, mas mais uma vez nos deu um balão, não participou conosco. Aquele homem que nós indicamos é o contador, que nós precisamos a qualquer momento um contador, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O Alexandre Marques retornou dizendo assim: ontem foi definido os 2 times da divisão de acesso que vão jogar o Gauchão o ano que vem, o Santa Cruz e o Guarani de Bagé. É isso aí, o Guarani de Bagé. Até o Paulão, quando ele comenta lá da Rádio Imperial, ele diz que a mãe dele é torcedora desde pequenininha do Guarani de Bagé. Então se classificou, subiu novamente. Vamos ver se ele se mantém na primeira divisão do Gauchão, né? E aí chegou ele, claro que chegou já há algum tempo, mas eu estou respondendo só agora. O Zé Sanguiné diz assim: boa noite, povo do bem. Abraço a todos os papais, ou não. É isso aí, o dia dos pais, não, é dos pais. Aqueles pais que assumiram ali o filho, esse sim. Quando eu digo sempre que avô é pai 2 vezes, bisavô, pai 3 vezes, aí chega por aí. Senão a idade chega e essa possibilidade aí para por aí, chega.
Ficar dependente dos outros uma idade muito avançada também não vale muito a pena, né? E ele disse assim, Zé Sanguiné, já curti e já acionei o sininho. Muito obrigado, hein, Sanguiné? Esteja conosco sempre, isso é muito bom. O Laurino Spitz agora sim para aquele anúncio tão esperado, e ele diz assim: amigo Severo, contagem regressiva para a estreia do Esporte Clube Caju no Gauchão Estadual 2023. Será lá no dia 20 de agosto, no domingo, e vai ter um baita adversário, é o Rudibar, atual campeão gauchão do estadual, da qual o Lauri também participou daquele campeão, e agora vai ser seu adversário, porque no estadual, a primeira vez do Caju, que a gente nunca esquece, e a primeira vez no estadual, que também o Lauri vai disputar pelo Caju. Então ele vai estrear, e já uma parada dura contra o campeão de 2022, embora que tenha acontecido a decisão da Federação Gaúcha de Futebol, do Futebol Master de 2022, foi decidido agora em 2023, em que o Rudibar, lá de Bom Retiro do Sul, foi campeão das categorias 50 e 55, mas por uma questão de conveniência, deixou muitos amigos e morar perto da sua residência. O Laurino Spitz decidiu por bem, neste ano, estar ali no Caju, também no Gauchão Master, e esperamos que tenha sucesso. Sucesso aí, Lauri. O Zé Sanguiné, ele diz assim, ó, tá faltando o Chadeco. Lá que ele prometeu ontem, acho que estava tomando uma cervejinha. As pessoas quando tomam cerveja, eles dizem coisas que às vezes não tem fundamento. Ele também, eu vi que ele falou no grupo lá, que estaria conosco, mas numa outra oportunidade, ele estará com certeza. Antes ele era espectador assíduo, ele é da diretoria lá do Dedo de Dama, que disputa a competição lá em Viamão, e ele estava sempre conosco, Chadeco, como é o apelido dele, na área desportiva. O Tatier Silva disse assim, ó, tu fica bem de azul, ele está falando daquela nossa chamada inicial ali, mas é isso aí, é porque a camisa que seria o uniforme da nossa emissora, ela é azul e amarelo, mas para fazer o programa, como o amarelo confunde que nós temos o nosso estúdio virtual, então a gente tem uma para fazer edições exclusivamente aqui, e a amarela fica para quando nós vamos a campo, não campo de futebol, na rua fazer outro, mas esse aí ele diz ali, talvez seja isso, mas não é homenagem ao Grêmio, gremistas são vocês, eu sou colorado. O Lauri disse assim, amigo Severo, o Esporte Clube Caju estará também no dia 20 jogando pela Liga Canoense, será às 10 horas da manhã, no campo do 1º de maio, em Canoas, ali no bairro Matias Velho. Pela categoria 50, será Caju, e o 1º de maio, no primeiro jogo das semifinais da competição de Canoas. Vai ser uma parada dura. O Caju tem que ter um plantel muito grande, uma grande quantidade de atletas para suportar essas duas competições, e as duas muito importantes, no Gauchão por ser a sua estreia, e essa aí por ir para as semifinais lá em Canoas. O Zé Sanguiné diz assim, ó, estúdio shows, como sempre, parabéns para nós. Eu fico agradecido, é claro que nós fazemos sempre em homenagem a vocês. Vocês é que nos dão incentivo. Se fosse um programa, uma live que não tivessem espectadores, aí o que acontece? Haveria uma desilusão natural. Como nós pedimos para dar like, para comentar, dizer alguma coisa, inclusive na plataforma, que é o pagamento que nós temos. É a satisfação pessoal e a alegria de saber que nós estamos correspondendo. Estamos fazendo com grande esmero toda essa arte aí que a gente monta, e vocês agradecendo, tá mais do que bom. Estamos bem pagos, que nem sempre uma questão financeira, monetária, é o que mais satisfaz a pessoa. O lado sentimental, aquele afago e aquele alô e o cumprimento dos amigos, muitas vezes vale muito mais. Claro que valores a gente precisa, basta dizer que tua Sanguinés estás aposentado, és requisitado e continuas trabalhando.
é necessário. Mas não é tudo na vida. Vejam só, o Neymar optou por jogar lá na Arábia Saudita, mas não sei se ele vai se dar bem. Lá as restrições da sua maneira de se portar são muito duras. São muito duras. Ele vai ganhar o Al Hilal, segundo anunciaram, ainda não firmou, mas deve firmar o contrato, 1.200.000 por dia. Mas as restrições sociais são muito grandes. E a gente sabe como ele se porta, ele vai ter que sair de lá para fazer as suas festinhas. Lá não é permitido. E outra coisa, o passaporte lá é controlado. É outro estilo de vida. Vejam só o Michael, que foi lá, que é um país muçulmano, e outra religião pode condená-lo até a morte. E num jogo ele foi festejar, se ajoelhou, foi orar a Deus, como cristão que ele é. Ele foi agredido e não sei como é que ficou a situação dele. Ele jogou no próximo jogo, até fez gols contra a equipe do Cristiano Ronaldo, mas a situação lá não é boa se portar. Às vezes o dinheiro não compensa uma maneira de se portar que não é tradicional da gente e pode nos trazer muitas restrições. Mulher, então, nem se fala. As restrições são 5 vezes maior do que a dos homens, o que já é uma maneira muito difícil de se portar, e aquele rigorismo na maneira, o tempo todo tem que estar policiado, porque qualquer deslize lá, a situação não é nada boa. O Thatcher disse assim, me serve para a reserva do Luizito. Ele disse que o Pedro serve. E aí o Luizito já tem que arrumar logo um substituto, porque ele logo vai sair do Grêmio. Não sei se ele vai emplacar até o fim. Inclusive o futebol dele não está sendo tão exuberante como foi em outra oportunidade. A estreia do Luan ontem foi uma estreia de brincadeirinha. O Renato botou ele, mas ele não teve condições nem de pegar na bola. É estranho, né? Mas, como tu falou, o Pedro não serve só para qualquer time do Brasil. O Pedro é um senhor jogador. O fato lamentável que aconteceu, que ele foi agredido pelo preparador físico, mas diz que a direção até achou que ele errou e até o puniu, multou e agora quer dispensar da equipe, porque realmente eu acho que ele achou que deveria entrar antes, e quando mandou que ele aquecesse para entrar, e ele se negou. Isso não pode acontecer. Ele é um empregado do time, ele é um profissional, é um grande jogador, mas não pode se rebelar. Então, a direção até não que vai dar razão para a agressão, como eu também não daria, mas ele perdeu a razão quando se negou a fazer algo que não estava nada fora das suas obrigações, que seria aquecer para a possibilidade de jogar. Se o preparador físico ou o treinador achar que ele vai ficar aquecendo, isso serve para qualquer jogador, vai ficar aquecendo 90 minutos, o salário dele está garantido. Muitas vezes entra 1 minuto para ganhar o direito de imagem, né, que é um valor, aí o treinador faz isso às vezes para contentar o jogador. Mas ele tem obrigações e ele tem que cumprir as obrigações. Se rebelar não é admissível de maneira alguma. O Thatcher dizendo assim, Colorado jogaram como nunca, perderam como sempre. É uma piadinha, mas com certeza agora já está colocando medo nos adversários. O Ener Valencia já mostrou a que veio. Se deixa ele sozinho, ele dispara, e é um excelente, está mostrando agora, mas está se adaptando. Ele estava lá no futebol da Turquia e é um jogador equatoriano, características muito diferentes, está se adaptando e já está colocando medo no adversário. O time base do Inter mostrou que realmente o Inter tem um bom time e ainda vai fazer coisa boa. Na Libertadores vai ir bem com tranquilidade e no Brasileiro vai se recuperar. Aguarde e verá. Esse é o que eu estou vendo, é a visão não só de um colorado, são dos comentaristas que viram o jogo e disseram isso do Inter. O Sanguiné, colorado que é, né? Lógico. Diz assim, Thatcher, Colorado é um nível acima de tudo, brincadeira, mas temos muita gordura para queimar, para nivelar. E até eu brinco, né? Como tá brincando ele ali, né?
o Tati diz assim, e taça? O negócio é o seguinte, ó, o Grêmio agora ele está numa categoria inferior, não está na Libertadores, disputou a Copa do Brasil que nem o Inter, saiu fora que nem o Inter, agora está bem no Brasileiro, mas isso aí é o futebol local, não esquece que o status de uma equipe é internacional, e internacional está, quem o nome diz, é internacional, por isso que está na Libertadores, briga de cachorro grande, Tati, aguenta aí, não responde só pro Sanguineto, também vai levar umas pedradinhas aí, porque ele veio com piadinhas para cornetear, né, e ainda escrevendo com letras minúsculas, pode cornetear à vontade, aqui a gente corneteia gremistas, colorados, juventudianos, seja o que for, cruzeirense, mas tem que ser em letras garrafais para não sacrificar aqui o apresentador, né? E o Sanguiné ainda dizendo assim, ó, que o Inter tem Mundial FIFA, não Toyota. É uma história diferente. Vamos se degradando aí. O Vanderlei disse assim, ó, o Pedro é um baita jogador. O Sampaoli punir o time do Flamengo quando não coloca ele para jogar, ou usa só no final do jogo. E aí ele é considerado um bom treinador, o Sampaoli, né? Só que não tem controle emocional como o treinador do Palmeiras. Então, para ser um grande treinador, é uma soma de tudo. É conhecimento de causa, é colocar o time de uma maneira real, porque o Flamengo, com aquele time milionário, bilionário quase que ele tem, não tem cabimento. Foi o caso de ter perdido para o Bolívar, quando o treinador e 2 jogadores pagariam toda a folha do Bolívar. Então é algo que tem que ser repensado, porque quando é aplicado um grande futebol, normalmente a gente espera um grande desempenho de uma equipe, e quando se juntam vários grandes jogadores, não é possível que a batuta do treinador fale nessa hora. O teu pensamento é igual a mim, como eu já disse. O Pedro é um bom base, que não é selecionável, ele é da seleção, né? E ele mostra a que veio quando joga. É um excelente jogador. Realmente não está aproveitando. E eu espero que ele deslanche, talvez, numa outra equipe. Está quase que certo que ele está saindo do Flamengo, mas essa novela já vem desenrolando em outra, oportunidade aí, e eu espero que ele melhore. E o Tati Silva disse assim, o pai me ajuda. Aí o Tati, kkk. Aí o Sanguiné disse assim, papai ajuda. Tudo suave. É isso aí, o Grêmio já tem muita sorte. Não sei se tem muito jogo, mas tem muita sorte, porque às vezes joga mal, como é o caso de ontem. Jogou mal, mas venceu. É o que é mais importante, como diz, futebol é bola na rede. Com aquele treinador retanqueiro, que não se interessa de fazer gol. Ele não quer fazer gol, mas assim é o futebol. Caixinha de surpresa, e é por isso que não dá mais. Outros espectadores não têm entrado aí, às vezes se queixam. Poxa, vocês falam muito de futebol, mas o nosso público é do futebol. Mas eu digo, a pauta aqui é livre. Quando alguém achar que esse assunto não está legal, vem com uma outra assunto, traz uma notícia do que está acontecendo, aquela perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro sobre as joias. Tragam tudo isso, tá? Tudo isso. O Tati dizendo assim, Zé Sanguiné, o Inter não tem brasileiro, CBF ou taça, tudo bem. Vamos deixar para lá, isso aí que é melhor. Senão, aqui ó, 21 horas e 51 minutos. Falta 9 minutos para terminar o nosso jogo. E cadê o nosso, que jogo, só falo em futebol também, o nosso programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Eu vou ter que ver alguma coisa aqui da nossa sinopse. O Sanguiné respondeu, mas vamos largar o futebol de mão. Diz assim, acho que o Grêmio tem um bom time, até o Mampituba. Isso aí esse ano não tem para ele, não tem nada além fronteira, mas tudo bem. Vamos lá, o Estúdio 2, para dar continuidade à nossa sinopse. Agora sim, o ministro do Supremo Tribunal Federal,
Alexandre de Moraes, comentou que a qualidade da cocaína da maconha no Brasil é de baixa qualidade. Que os viciados do Brasil, se forem no exterior e vão usar uma droga, ou seja, uma cocaína que é de melhor qualidade, usar a mesma droga que usam aqui no Brasil, poderão ter uma overdose. E porque diz que aqui nós somos o caminho da droga para a Europa, e é por isso que ele fala isso. Isso aí são comentários que não cabe a ministro do Supremo fazer. Nós, cidadãos, policiais, todos esses envolvidos, tudo bem, mas ministro do Supremo, o que interessa isso? Saber se a qualidade da droga é boa ou é ruim no Brasil. Mas, aparecendo na mídia, não importa de que jeito. A esquerda do nosso país e a Rede Globo, no Criança Esperança, dizem que se preocupam com as crianças, mas são a favor do aborto. E não esquece que o aborto já é feito por uma vida, o feto já está vivo. Então, é um contrassenso. São ideias bem diferentes do que apregoam. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? O ministro da Segurança e da Justiça entregou imagem de apenas 2 câmeras do Tribunal de Justiça, pela autorização que o Supremo deu que ele cedesse para a CPMI. Ele pediu autorização pensando que o ministro Alexandre de Moraes dissesse que ele não cedesse, mas autorizou. Mas existem lá no Tribunal de Justiça de 30 a 50 câmeras. Tem câmeras que talvez as imagens não devam ser divulgadas, mas só o tempo dirá. No futebol, sábado, lá na Copa dos Campeões, Copa dos Campeões Árabes, o Al-Nassr, do Cristiano Ronaldo, venceu a Al-Hilal em 2-1, sendo 2 gols do Al-Nassr para o Cristiano Ronaldo e um do Michael, o nosso brasileiro. Só brasileiros fizeram gols, mas o primeiro título por lá foi esse do Cristiano Ronaldo, levantou. E o time perdedor, o Al-Hilal, o treinador é o Jorge Jesus, que fez muito sucesso aqui no Brasil e esteve cotado para a seleção brasileira ser treinador. Isso aí do futebol árabe, na Copa dos Campeões Árabes. Uma pesquisa também da Fundação Getúlio Vargas constatou que 5 estados mais felizes no Brasil. Pela ordem, em quinto ficou o Pará, em quarto ficou o Mato Grosso, em terceiro o Paraná, em segundo o nosso Rio Grande do Sul e em primeiro Santa Catarina. É aquele estado que sobrevive muito do turismo e realmente é muito lindo, e eles dizem que é um dos lugares mais saudáveis para se viver. Então essa pesquisa realmente tem fundamento. Também preocupante, incêndios lá no Havaí ainda estão sendo computados mortos. Só no dia de hoje já estavam em 96 mortos. Foi o maior incêndio em 100 anos lá no Havaí. Em Porto Alegre também começaram já as montagens do acampamento Farroupilha. Embora que estejam embargadas as obras, o prefeito Melo já disse que o acampamento sai de qualquer forma e pelo jeito vai sair mesmo, porque já começaram a montagem dos piquetes. O jogador Neymar, o nosso camisa 10 da seleção brasileira, ele rejeitou o Barcelona e deve assinar com o Al-Hilal, lá da Arábia Saudita. Vai ganhar a bagatela de 1.200.000 por dia. Ainda não está totalmente confirmado, mas acontece. O Thatcher botou ali CR7 e Messi e depois apagou. E nós continuamos aqui, 21h57. A imprensa marrom ou maldosa, esquerdista, eles estão saindo em defesa dos marginais,
para denegrir as ações da polícia. É naquela operação Escudo lá do estado de São Paulo que está abafando a criminalidade. E a imprensa marrom está bem agitada e fazendo que os marginais são coitadinhas vítimas da sociedade, só que usam e portam fuzil e massacram civis daquelas comunidades. Basta dizer que a Rede Globo chega a colocar repórter que alugam casebres para esperar uma falha da polícia e tecer críticas ao serviço policial. Hoje está em Torres, no nosso litoral norte, e quase divisa com Santa Catarina, foi encontrado um laboratório para fabricar drogas, as tradicionais balinhas para festas raves. 8 pacotes com 8.000 pontos estavam prontos para serem enviados. Aproximadamente R$500 mil, um prejuízo para o tráfico. E estava numa casa humilde. E essa aqui. E também uma nova droga foi encontrada que os policiais ainda não têm conhecimento. Só o IGP é que vai constatar o que seria essa droga, diferente das que foram encontradas até agora em apreensões anteriores feitas pelo DENARC. Em Canoas, no final de semana, uma mulher foi encontrada morta num valão e morta com um tiro na cabeça. Ela tinha aproximadamente 30 anos, tinha várias tatuagens no corpo dentro dessas tatuagens tem umas frases de José Eduardo e Lucas. Até agora ainda não se tem a identificação dela, mas logo, com certeza, o IGP vai descobrir a identidade. Mas só que demora mais para saber se foi um homicídio, um feminicídio. Foi na Avenida Berto Sírio, lá em Canoas, foi a madrugada de sábado. Em Bento Gonçalves também, 11 quilos de cocaína foram apreendidas com um homem que dirigia um Jeep, um veículo Jeep. Ele foi preso. Foi pela Brigada Militar, através da Força Tática. Mas tudo que é bom tem início, meio e fim. E assim nós vamos terminando o programa Pauta Livre 22 horas. Nesta segunda-feira, nós estamos aqui contentes. Mas vou dar uma passada lá no Estúdio 1, pelo menos, para responder para o Vanderlei, que é a primeira vez que o homem está conosco no Pauta Livre, não podemos deixar a verdade, mas nós encerramos pontualmente 22 horas. Vou lá, o Vanderlei disse assim: boa noite a todos, foi um privilégio participar com vocês desta baita programação. Muito obrigado, Vanderlei. Nós temos a nossa programação do Pauta Livre todas segunda, quartas e sexta, das 21 às 22 horas. E a pauta é livre. Mas como tu viste, a maioria do nosso pessoal comenta quase que do futebol. Mas nós trazemos a nossa sinopse, dando informações para que vocês tenham sempre informado do que acontece. Eu digo que eu facilito a vida dos nossos espectadores, que a gente vê aquilo que interfere no nosso dia a dia, ou são importantes as notícias. Eu sou um facilitador. Mas muito obrigado por estar conosco realmente. E não esquece, estaremos aqui novamente, mesmo que tenha o jogo do Grêmio, que não atrapalha em nada o nosso programa. É lá no dia 16, 21 horas, o nosso encontro. Agora que retorno ao Estúdio 2, para dar uma boa noite, desejar que vocês fiquem com Deus, e lá na quarta-feira o nosso encontro, 21 horas. Tudo que é bom tem início, meio e fim. Tivemos um ótimo início, um meio melhor ainda, e o final, infelizmente, tem que acontecer. Mas o nosso encontro, quarta-feira, não falha, 21 horas, estaremos aqui. Mas também tem aquela parada dura, Grêmio e Flamengo. Mas nada interfere no nosso programa. Boa noite e até lá. Aguardo vocês, 21 horas.